Mensagem Bíblica. E nosso quadro Mensagem Bíblica, quero continuar meditando com você sobre o tema oferecendo boas dádivas aos filhos, baseado em Lucas capítulo 11, versículo do 11 ao 13, quando a palavra de Deus diz assim: E qual pai dentre vós que, se o filho lhes pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Esse texto, como falamos na mensagem anterior, ele está inserido no contexto quando Jesus fala sobre a persistência, a perseverança na oração. E ele usa justamente uma comparação, faz uma comparação em relação à bondade do homem para com a de Deus, né? Sempre que a de Deus sobressaindo a do homem, isso sem dúvida nenhuma. E Jesus fala sobre um fator importante sobre a questão das boas dádivas, né? Que os pais oferecem para os filhos. E já tivemos meditando na mensagem anterior, né, sobre uma das boas dádivas que os pais devem oferecer para os filhos, que é o bom ensino. E hoje eu quero falar sobre a outra boa dádiva que o pai deve oferecer para o filho, que é a boa alimentação. Provérbios capítulo 24, 13, a palavra de Deus diz assim: Come mel, meu filho, porque é bom, e do favo de mel, que é doce ao teu paladar. Uma das responsabilidades dos pais com os filhos deve ser quanto à boa alimentação do filho. E essa era uma das preocupações do pai de Salomão para com ele. Por isso essa recomendação, pois ele bem sabia a importância nutricional deste alimento, o mel. O mel é usado desde a antiguidade para adoçar preparações culinárias e, devido às suas propriedades terapêuticas, possui vitamina C e minerais como cálcio, magnésio, fósforo, potássio, de zinco, além de antioxidantes. Pode evitar doenças cardiovasculares e hipertensão, melhora os sintomas de tosse, resfriado, além de fazer bem à saúde gastrointestinal. É uma porção mais saudável que o açúcar, mas deve ser consumido com moderação. É por isso que também lá em Provérbio, o pai do Salomão adverte ele, em Provérbio 25, 27, ele diz: comer muito mel não é bom. Né? Então, a gente vê aí, desde a antiguidade, né, os pais preocupados em oferecer a boa dádiva da boa alimentação aos seus filhos. Hoje é uma coisa que a nossa geração tem se descuidado quanto a isso. Né? A gente acha que a boa dádiva é só a questão material, de presentes, dar presentes materiais, mas oferecer a boa alimentação é também oferecer uma boa dádiva ao nosso filho. O próprio Jesus, no texto lido, ao comparar a bondade dos homens em relação à de Deus, ele faz referência dos bons alimentos nutritivos e saudáveis, né? Que é o peixe, o pão, o peixe e o ovo. São os três alimentos nutritivos, né? E que deve ser oferecido aos filhos como uma boa dádiva, uma boa alimentação. Né? E nós sabemos, né, dos nutrientes que esses alimentos têm, são ricos, né? E oferecer uma boa alimentação ao seu filho é oferecer uma boa dádiva a ele. Né? Então a gente precisa ter sim essa preocupação com os nossos filhos quanto à sua saúde alimentar, oferecer as boas alimentações a ele. E hoje nós vemos que os pais oferecem muito alimentos, né, do fast food, aqueles alimentos rápidos que não tem muitos nutrientes, e muitas crianças com a saúde debilitada. Há uma máxima no meio da medicina, né, que diz que aquele que se alimenta bem não toma remédio. E isso é verdade, porque todos os nutrientes que precisamos, todas as vitaminas que precisamos, irmãos, estão nos alimentos naturais. Né? Os alimentos naturais, eles são saudáveis, porque vem da própria natureza, já está dizendo, né? Já vem da própria natureza, e Deus foi tão maravilhoso que quando criou a
terra, né? Criou o mundo. Antes de criar o homem, ele preparou o mundo com todas as suas riquezas naturais, suas ervas, né, medicinais, e preparou os melhores alimentos para o povo se sustentar e se manter na face da terra, né? Mas hoje, infelizmente, hoje a nossa geração é uma geração que consome muitos enlatados, né, cheios de conservante, e nós precisamos resgatar esse princípio da boa alimentação, o qual Deus também se preocupa com essa dádiva para os nossos filhos, sobre essa boa dádiva para os nossos filhos, né? A dádiva da boa alimentação. Porque se somos templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, o templo ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado, e ele precisa estar saudável na presença do Senhor, né? E quando nós oferecemos uma boa alimentação para os nossos filhos, não somente para eles, mas para nós também, nós estamos dizendo que estamos zelando e cuidando, né, dos nossos corpos, do templo do Espírito Santo diante do Senhor. E aí, pai, você tem oferecido essa boa dádiva ao seu filho? Se você tem sido falho nisso, peça para Deus trazer essa consciência. Se faltam as condições econômicas e financeiras para oferecer essa boa dádiva ao seu filho, peça a Deus, que Deus é o Deus da provisão, ele sempre oferece o melhor alimento para nós, né? A Bíblia diz, o salmista certa vez disse, estou jovem, ficarei velho, mas nunca verei um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E Deus não vai deixar faltar o pão na tua mesa, ele não vai deixar faltar a boa alimentação, o alimento saudável, porque Deus é o Deus da providência, e ele vai prover, ele vai suprir essa necessidade na tua casa, na tua família. E mais para isso, você precisa confiar, você precisa pedir a Ele através de uma oração. E você pode fazer isso neste momento. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na Tua presença, obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações, onde ela nos ensina, ó Deus, um outro fator importante sobre as boas dádivas que devemos oferecer aos nossos filhos, que é o fator da boa alimentação. Que nós possamos, ó Deus, estar sempre preocupado de oferecer essa dádiva, para que nossos filhos possam crescerem saudáveis diante da Tua presença. E assim, ó Deus, nós possamos ensinar para eles o princípio do cuidado do templo do Espírito Santo, ó Deus, através da boa alimentação. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e como o Pai nos ensina cada dia, oferecer a boas dádivas aos nossos filhos, pois é o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Comunicando com você, pastor Teodomiro. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.